Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Estamos aqui no texto que é a salvação, o segundo texto, né, da segunda parte do livro de exercícios. Vamos a ele. A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá estes pensamentos de conflitos com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus, no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Percebam que só tem como eu pensar em guerra quando eu me sinto separado do outro, né? Só aí que eu posso pensar em guerra. Concordam comigo? Quando eu penso que eu tenho interesses separados, aí eu penso em guerra. Mas se eu foco nos interesses compartilhados, não tem como eu pensar em guerra, tá? Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento que tem o poder de curar a divisão tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Neste momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora, né? Então, o que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele, e ela não pode deixar de ser cumprida. A salvação é o nosso caminho de volta para casa. Nunca se esqueçam disso, tá? Essa é a salvação. A salvação é você se lembrar de quem você é, tá? A salvação não é essa ideia das religiões de que nós seremos redimidos dos nossos pecados para não sermos queimados no fogo do inferno, condenados à danação interna. Não. A salvação é nós nos lembrarmos de quem somos. E nesse sentido, ontem, no final do dia, me ocorreu algo muito importante. Quando eu expliquei para vocês
sobre aquela frase, ninguém chega a Deus a não ser por meu intermédio, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio, né? E eu expliquei para vocês do Espírito Santo. Tem uma explicação que também, que eu diria até que é mais válida ainda do que a explicação que eu dei para vocês ontem. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Ele está falando do Filho, ele está falando do Cristo. E o Cristo está dentro de nós. E o Cristo é o nosso ser real. E o Cristo é a nossa verdadeira natureza. E o despertar para esta verdade é a segunda vinda que a gente vai estudar mais para o final do ano, tá? Então, ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. Jesus, o Cristo. Jesus, o homem que tomou a consciência, nosso irmão mais velho, que se conscientizou do Cristo em si mesmo, de que era o Cristo. Tá bom? Então, não estamos falando aqui de Jesus o homem. Não é que você precise de Jesus o homem para chegar ao Pai, mas você precisa se lembrar de quem você é, o Cristo. E qual é o meio para isso? É o Espírito Santo, tá? Então, talvez agora eu tenha explicado de uma maneira que eu acho que está mais correta. Não que o que eu falei ontem não esteja correto, mas o que eu tô falando hoje nos traz um entendimento melhor. Porque se a gente, é aquilo que eu expliquei para vocês até na live sem ser desse domingo do outro. Se nós pensarmos que Deus tem 3 acepções na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que Deus é um. Então, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, no caso o Cristo é o Filho, são todos uma coisa só, então não está errado. Mas eu acho que vai ficar mais didático para vocês entenderem, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, explicado desse jeito, tá? Que é o Filho. E quem é o Filho? O Filho é o Cristo em nós. Ele era Jesus, o Cristo. Jesus que se conscientizou de ser o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Tá bom? Acho que fica melhor assim, tá? A explicação se mantém idêntica. Porque essa explicação, ela põe um fim a qualquer tipo de fundamentalismo religioso. O que é um fundamentalismo religioso? É você fazer a interpretação literal das escrituras. É você focar na forma e não no conteúdo. Isso é fundamentalismo religioso. Em nome do fundamentalismo religioso se mata, se destrói, se segrega, se separa, né? É por isso que o mestre Masaharu Taniguchi, o mestre fundador da Seichonoye, ele fala que a essência de todas as religiões é uma só. Se você for estudar a essência do budismo, você vai encontrar a verdade. Lembrando que, stricto sensu, o budismo não é religião, é filosofia de vida, tá? Mas vamos usar aí uma visão que a gente entende, que é mais intuitiva para nós, né? Se você pegar a essência do cristianismo, você vai encontrar a verdade. Se você encontrar a essência, for buscar a essência do hinduísmo, você vai encontrar a verdade. Se você for buscar a essência do judaísmo, você vai encontrar a verdade. Se você for buscar a essência do Islã, você vai encontrar a verdade. Se você for buscar a essência da Seichonoye, da Perfect Liberty, da Igreja Messiânica, que são 3 irmãs gêmeas aí, quase que siamesas, você vai encontrar a verdade. O próprio mestre, ele é muito claro em dizer que a Seichonoye se apoia em 3 pilares: cristianismo, shintoísmo, budismo. Se você for buscar a essência do taoísmo, você vai encontrar a verdade. Se você for buscar a essência do shintoísmo, você vai encontrar a verdade. Então, a verdade é uma só, tá?
Então, quando você encontra a verdade, e a verdade é o Cristo, quando a verdade se manifesta em nós estamos sendo o Cristo. Então, ninguém alcança o Pai, não me lembro agora da frase. Ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio, tá bom? Então aí a gente põe fim a qualquer tipo de sectarismo religioso, tá? Por isso que quando você chega lá num seminário de treinamento espiritual lá em Ibiúna ou em qualquer outra academia de treinamento espiritual da Seitonoye, você vai encontrar pessoas de toda e qualquer religião. Porque quem quiser se beneficiar da verdade pode estudar a Seitonoye. Quem quiser se beneficiar da verdade pode estudar um curso em milagres. Você não precisa ser cristão para estudar um curso em milagres. Se você não quiser, não que eu ache isso recomendável, mas é possível. Se você não quiser, você não precisa nem acreditar que foi Jesus que ditou o livro para Helen Schucman. Não precisa. Não precisa. Você pode acreditar que o eu superior dela ditou o livro para ela. Que se você for a essência da essência, você vai saber que o eu superior dela, que é a expressão do ser real dela, é igual ao eu superior de Jesus, é igual ao seu eu superior, e que a filiação é uma só, então tudo é igual. Chegamos exatamente no mesmo lugar, tá? A lição do dia. Por isso, gente, que a gente não pode nunca... O sectarismo religioso, ele pertence ao ego. Você pode dizer, veja bem, eu não tenho muita identificação com as práticas... Eu não tenho muita identificação com determinadas práticas da religião X, tá? Ok. Eu prefiro praticar a religião Y. Lembrando, devo lembrar vocês que a religião fala muito mais da forma do que do conteúdo. E a gente aqui está buscando estudar o conteúdo, e o conteúdo é a verdade. E a verdade é uma só, tá? Mas voltando. Então você pode falar, eu não me identifico com isso. Não é a minha praia. Mas daí aí eu dizer que o outro tá errado, aí é mais complicado, né? Eu teria que ter um embasamento aí muito prático, muito factual para condenar a religião alheia, né? E aí provavelmente o que eu vou condenar não será nem a religião, serão algumas práticas da religião com as quais eu não concordo, tá bom? Mas eu não quero entrar nesse mérito porque senão a gente vai se desviar da aula. Lição 233. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Pai, hoje te dou todos os meus pensamentos. Não quero nenhum deles para mim. No seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos para que eu possa fazer a tua vontade, ao invés de buscar metas que não podem ser conquistadas e perder tempo com imaginações vãs. Hoje eu venho a ti, eu recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor que não questiona a sabedoria do infinito, nem o amor cuja ternura eu não posso compreender, mas que é, no entanto, a tua dádiva perfeita para mim. Hoje temos um guia para conduzir-nos adiante e ao caminharmos juntos daremos este dia a ele e absolutamente sem reservas. Este é o seu dia, e assim é um dia de incontáveis dádivas e graças para nós. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Tá? Hoje dou a minha vida ao Espírito Santo para que Ele a guie. E aí eu vou citar para vocês uma frase de Marianne Williamson, que eu não sei se é do curso, mas enfim, a primeira vez que eu li essa frase foi num livro dela, então vou dizer que essa frase é dela. Que eu adoro. Você pode entregar qualquer problema seu, qualquer um, em qualquer área da sua vida, de qualquer área da sua vida.
você pode entregar esse problema nas mãos do Divino Espírito Santo e parar de se preocupar com ele. Como? Meu Divino Espírito Santo, entrego a ti nas tuas mãos esta situação. Por favor, resolva esta situação da melhor forma possível para todos os envolvidos e não apenas para mim. Da melhor forma possível, do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. Que essa situação seja elevada à correta ordem divina, que tome a forma, que manifeste a forma, que possa melhor servir aos teus propósitos e não aos meus. Muito obrigada, está feito, amém. Acabou. E você vai dormir, tá bom? Como eu costumo dizer, você vai dormir. Outro dia ali um negócio hilário que tá rolando aí no Instagram, mas eu ri muito, gente. Até mandei para as minhas amigas. Que era assim, um koala dormindo no galho. Sim, dormindo. Bonitinho, um koalinha. Aquele ursinho pequenininho que tem lá na Austrália, né? A minha amiga argentina foi para a Austrália no passado e viu os koalas e falou que são fofíssimos. Eu nunca vi um bichinho daquele na vida. Espero, evidentemente, ir à Austrália, né? Um dos grandes sonhos que eu tenho na minha vida é conhecer o continente australiano. E aí dizia assim, quando os koalas não conseguem encontrar um par adequado para se acasalarem, quando os koalinhas são rejeitados, né, não conseguem arranjar uma esposa, eles não se estressam, eles vão dormir. Aí tava o koalinha lá. Então você vai fazer que nem esse koala. Quando você não souber resolver, isto é, quando o seu ego não souber resolver o seu problema, e 99,99999999% das situações o seu ego não vai saber resolver, você vai falar, Divino Espírito Santo, resolva para mim. Boa noite, vai dormir, tá? E você pode confiar. Se a sua prece for sincera, se a sua prece foi do jeitinho que eu te ensinei agora, você pode confiar que o Divino Espírito Santo ele vai resolver para você. Mas mesmo, ele vai resolver mesmo, tá bom? Ele vai resolver. Tenha fé, tenha certeza de que ele vai resolver, tá bom? Muito bem. E eu acabei de dar uma imagem para vocês, que é a imagem do koala, tá? Se eu achar esse post no Instagram, eu posto nos meus stories, tá? Então, quando o koalinha, ele vê que não tá o mar não tá bom para peixe, que ele tentou arrumar lá a companheirinha dele, e ninguém quis ele, todo mundo rejeitou ele não se estressa, ele vai dormir, né? Dorme um pouco mais, suponho, do que ele dormiria, né? Tipo, vai hibernar. Não sei se koala hiberna, não sei se koala é da família dos ursos, mas enfim. Bom, meus amores, hoje temos um texto que vai dar pano para a manga, dia 21 de agosto, Melody Beach, a linguagem da liberdade. O título do texto é Desligando-se de relacionamentos. Desligando-se de relacionamentos. Esta eu posso chutar, eu posso captar, me conectando com a mente de meus alunos, que esta é uma virtude que você está precisando desenvolver nessa sua vida atual, meu querido, minha querida, principalmente você que nesta vida escolheu o gênero feminino para aprender suas lições. Desligando-se de relacionamentos, texto do dia 21 de agosto. Quando nos deparamos pela primeira vez com o conceito de desligamento, eu vou colocar emocional, tá? Emocional. Muitos de nós achamos isso censurável e questionável. Ah, o ego! Podemos pensar que desligar-se significa não nos importarmos. Então eu vou ler essa frase de um jeito bem bonito. Podemos pensar que desligarmos-nos significa não nos importarmos. Podemos acreditar que quando controlamos, nos preocupamos e tentamos forçar com que as coisas aconteçam, estamos demonstrando o quanto nos importamos.
Podemos acreditar que controlar, preocupar-se, forçar irá de alguma forma causar o resultado que desejamos. Controlar, preocupar-se e forçar não funcionam. Mesmo quando estamos bem, controlar não funciona, manipular não funciona, forçar não funciona, obrigar não funciona. Em alguns casos, controlar pode até impedir que aconteça aquilo que desejamos. Você já passou por isso, minha querida. Você já passou por isso, meu querido. Enquanto praticamos o princípio do desligamento emocional daquela pessoa em nossa vida, começamos lentamente a aprender a verdade. O desligamento, de preferência o desligamento com amor, é um comportamento de relacionamento que funciona. E também aprendemos algo mais, o desligamento, libertar-nos do desejo de controlar as pessoas, melhora todos os nossos relacionamentos, abre as portas para o melhor resultado possível. Então, nas orações, a gente sempre pede pelo melhor resultado possível para todos os envolvidos. Reduz o nosso nível de frustração e nos liberta aos outros para vivermos em paz e em harmonia. O desligamento significa que nós nos importamos e conosco e com os outros. Liberta-nos para tomarmos as melhores decisões possíveis. Capacita-nos a estabelecer os limites que precisamos estabelecer. Permite que tenhamos os nossos sentimentos, que paremos de reagir e que iniciemos um método positivo de ação. Encoraja os outros a fazerem o mesmo. Permite ao nosso poder superior entrar e trabalhar. Hoje confiarei no processo de afastar-me com amor. Compreendo que não estou apenas me libertando. Estou me libertando e deixando Deus entrar. Deus entrar na minha vida. Para quê, Jaqueline? Para me dar o que for melhor para mim, do jeito que for melhor para mim. Amo as pessoas, mas também e principalmente amo a mim mesmo, tá? Então eu vou me desligar das pessoas. O que é isso na prática, como diria minha professora? Na prática, como é isso, Jaqueline? Na prática, é você deixar que as pessoas sejam quem elas quiserem ser. Que elas ajam do jeito que elas puderem. Que elas te deem o que lhes aprouver. Que elas sejam quem elas são. E, em contrapartida, o outro lado desta moeda, deixa eu ver se eu estou com a minha moeda didática aqui, é que você então vai escolher o que fazer com relação ao seu relacionamento com aquela pessoa. Como assim, Jaque? Você está conhecendo uma pessoa, digamos assim, um colega de trabalho de quem você gosta muito. E você percebe que aquela pessoa tem um vício de caráter que é de falar mal dos outros, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai falar para ele assim, não fala mal dos outros, para de falar mal dos outros. Eu vou contar para as pessoas que você está falando mal delas? Não. Você vai falar assim, eu não vou me abrir muito com esse cidadão, porque eu já sei que ele pega as coisas que ele sabe e usa para falar mal dos outros. Pronto. É simples assim. É simples assim. Quando eu dou a liberdade para que as pessoas sejam quem são, eu posso fluir com a vida, fluir com os meus relacionamentos, sem tentar controlar o que está acontecendo do lado de fora. Até porque, gente, eu vou dizer pela milionésima vez, o controle é ilusório. O controle é ilusório. Eu não tenho controle sobre nada, eu não tenho controle sobre ninguém. Eu não tenho controle sobre o que você está pensando ao assistir esse vídeo. Você pode estar assistindo esse vídeo e falando assim, nossa, que vídeo bacana, que ensinamento poderoso, que coisa, nossa, quanto eu estou aproveitando dessas coisas que a Jaque compartilha, como eu gosto da maneira como a Jaque trata o ensinamento de um curso em milagres, como eu me identifico, que maravilhoso. Era isso que eu pensava quando eu estava lá assistindo às aulas da minha mestra,
ao vivo. Ao vivo lá chegava, dava beijo nela, apertava ela. Depois a gente se despedia, depois ela me dava carona, né? Isso também é maravilhoso, né? Faz falta, né? É tão bom a gente poder ligar, abrir o celular, abrir o YouTube e ver o vídeo, né? Mas é tão bom também a gente poder estar com as pessoas, né? Como eu gostaria de conhecer vocês pessoalmente, né? Como eu gostaria de poder alugar um espaço e fazer uma palestra e convidar vocês para virem. Mas eu tenho aluno em Portugal, eu tenho aluno na Bélgica, eu tenho aluno no Pará, em São Paulo, toda a região sul, em Minas, no Espírito Santo. Eu tenho aluno na Bahia, eu tenho aluno no Rio Grande do Norte, né? Mas enfim, voltando. Então, essa coisa do controle, ela é totalmente ilusória. Gente, as pessoas são quem são. Você, de repente, tá assistindo esse vídeo aqui e pensou assim, nossa, que mulher chata, né? Como o marido da Raquel Mendes, que ela já me contou, ele me acha um porre, né? Também eu tô ajudando a mulher dele a se transformar em alguém que ela não era, né? E os maridos, né, gente? Os maridos, né, de um modo geral, os maridos têm o péssimo hábito de quererem ficar exatamente onde eles estão. Exatamente em suas zonas de conforto, né? Tem uma piadinha, já contei pra vocês, que diz, né, que a mulher se casa com um homem pensando em como ele vai ficar maravilhoso quando ele mudar. E que o homem casa com a mulher pensando que maravilhoso, ela nunca vai mudar, né? E aí os dois quebram a cara, né? Porque a mulher é esse bicho mutável, né? Essa metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas. E o homem é esse ser que pega a sua latinha de cerveja, se senta em frente à TV, liga para ver o futebol no domingo com a latinha de cerveja na mão e numa mão e o controle remoto na outra, né? E ai de quem se interponha entre ele e as suas práticas dominicais, não é? Mas enfim, então de repente tem alguém assistindo esse vídeo aqui achando um porre. Qual é o controle que eu tenho sobre as pessoas? Né? Eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim, acham de mim, falam de mim. Eu não tenho, isso é real. Eu tenho que deixar as pessoas serem quem são. E eu tenho que abençoá-las. Agora, eu tenho controle total sobre o que eu penso do outro. Então, se eu tô pensando mal do outro, eu posso pensar assim: meu divino Espírito Santo, me ajuda a olhar essa pessoa com os olhos do amor, né? Vocês já encontraram com alguém que sempre olha o outro pelo lado positivo? Sempre olha o outro com os olhos do amor? Sempre dá a margem de dúvida para o outro? Ah, ele fez isso assim, assim comigo. Jaque, ele tá muito cansado. Ele tem muito medo, né? Eu tenho total controle sobre o que eu falo do outro. Eu tenho total controle sobre o que eu vou fazer em função da atitude do outro. Então, por que não me concentrar em cuidar dos aspectos da minha vida sobre os quais eu tenho controle? Tem um texto numa apostila de algum curso que eu fiz do Access Consciousness, eu acho que foi o Fundamento com Gary Douglas. Eu tive a honra de, um mês antes do mundo fechar para a pandemia, eu fiz o Fundamento em pessoa com Gary Douglas e Dan Heer em São Paulo. Né? E ele fala sobre isso, sobre a questão do controle. Eu tenho que achar esse texto e trazer para vocês. Eu vou procurar aqui nos meus alfarrábios, nas minhas 300 mil apostilas, e vou pegar esse texto. Porque ele diz a mesma coisa, mas com aquela forma Gary Douglas de dizer, né? Que é sempre disruptiva, tá bom? Então vamos lá. A gente estava ontem no final do capítulo 6 do Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros, e hoje a gente vai ler o resumo do capítulo. O capítulo é sobre a ação disciplinada, parte 2, a disciplina da afluência. Para você deixar de ser um consumidor e passar a ser um construtor de riqueza, você precisa aprender a investir sabiamente. Há apenas 11.
Eu tô com only aqui na minha frente. Há apenas 5 possibilidades de investimento: ações, títulos, imóveis, dinheiro e as commodities. Lembrando, tá, gente, que as commodities, eu vou dar a definição de commodities aqui para vocês, porque isso eu posso fazer, porque isso eu aprendi, eu aprendi quando eu tive aula de microeconomia, tá? Então vamos lá. Disso eu posso falar porque eu não tô falando do que eu sei. Tá? Então vou dar uma definição aqui para vocês da inteligência artificial do Google, tá? O que são as commodities? São matérias-primas ou bens primários que têm precificação no mercado internacional. Portanto, a precificação das commodities é dada em dólar, a moeda global, como milho, soja, petróleo, minério de ferro, que são padronizados e intercambiáveis, com preços definidos pela lei da oferta e da demanda no mercado global. As commodities servem como insumos básicos para a produção de outros bens e são amplamente negociadas em bolsas de valores como o Brasil. Em bolsas de valores, com o Brasil sendo um grande produtor de commodities agrícolas e minerais. Então, por exemplo, as agrícolas: soja, milho, café, açúcar, algodão, carne bovina. Minerais: petróleo, minério de ferro, ouro, prata e alumínio. E as ambientais: madeira e água, são exemplos de recursos naturais que podem ser classificados como commodities ambientais. Fazem parte da base da economia. São essenciais para diversos setores, como a indústria de alimentos, energia e construção, tá bom? Então você pode, por exemplo, investir em commodities. Como é que isso funciona? Já falei para vocês que eu invisto em LCA, que são as letras do crédito agrário, tá? Então eu estou investindo, por exemplo, nos plantadores de soja aqui do Brasil, tá? Você pode também investir em ações de uma empresa de petróleo, tá bom? Há apenas 2 formas de investir: possuir ou emprestar. Muitas pessoas, especialmente as mulheres, ficam tímidas com relação aos investimentos, pois têm medo do risco. Mas o seu maior risco é que você viva mais do que o seu próprio dinheiro. Coloque apenas algum dinheiro coloque minimamente algum dinheiro em ativos que cresçam mais do que as taxas, do que os impostos e a taxa de inflação anual, né? Então você vai colocar no mínimo aí algum dinheiro, vai investir um pouco do seu dinheiro em algo que renda mais do que a inflação. Seguramente os mercados vão subir e descer, mas a volatilidade... O que é a volatilidade em economês? A volatilidade é o quanto esse ativo no qual investiu tem o preço oscilando. O quanto o preço dele oscila, né? Então, qual é a volatilidade, por exemplo, do ouro? O ouro, acho eu, posso estar enganada, mas o ouro é mais estável, é menos volátil do que o petróleo. Porque o petróleo, ele é mais afetado por questões geopolíticas, tá? Ok? A volatilidade apenas importa quando você vende, né? Então, se você precisa vender, a volatilidade importa. A verdade é que o risco oferece oportunidades de ganho, mas também potencial para perdas. Você pode minimizar o risco a partir do tempo, né? Do tempo que você pode deixar o seu dinheiro investido e da diversificação dos seus investimentos. É aí que você minimiza o risco. Os fundos mútuos são uma boa forma de diversificar seus investimentos. Os investimentos devem subir na pirâmide de investimentos. Trabalhe com os profissionais de finanças em quem você confie. E siga a fórmula dos 3 passos. Todos os dias, leia sobre dinheiro. Todas as semanas, fale sobre dinheiro. Todos os meses, poupe automaticamente, tá? Eu vou lembrar para vocês da pirâmide de investimento e ela vem dos investimentos menos arriscados, por exemplo, uma poupança que eu acho que agora no Brasil tá
está rendendo menos do que a inflação, para um investimento de elevado risco. O que vem a ser um investimento de um elevado risco? Sei lá, uma empresa aí que está fazendo uma aposta nova e com um novo produto que você não sabe se vai dar certo. Um novo negócio, que nem lá a loja das rosquinhas lá do tio dela, tá? Disciplina, o exercício de casa da disciplina da afluência. Lista de verificação da sua saúde financeira. Verifique quais dessas declarações são verdadeiras para você e complete os espaços em brancos. Se você não verificar, eduque-se para encontrar as respostas. Você pode começar com os formulários que tem no apêndice do livro. Frase número 1. Então, vamos lá. Vocês escrevam e depois façam o exercício, tá? Eu tenho clareza dos meus objetivos financeiros. Eles são tá. Eu conheço o meu valor líquido. Ele é tá. Eu não tenho débitos no cartão de crédito. Ou, se eu tenho, o débito total é. Eu tenho economia suficiente para viver por 3 a 6 meses. E a quantidade de dinheiro de que eu preciso é tá. Eu tenho investimentos fora da minha conta de aposentadoria. E a quantidade de dinheiro que eu tenho é tá. Eu compreendo os investimentos que eu faço. Eu tenho dinheiro suficiente para apoiar a mim mesmo na minha aposentadoria. Eu me sinto seguro de que se eu morresse hoje, os meus negócios seriam dirigidos de forma apropriada. Eu sei onde estão os meus documentos financeiros e os meus registros financeiros, tá? Ela tá fazendo aqui algo. Esse livro dela, ele é maravilhoso, tá? Mas esse livro dela, ele tem um problema com relação a nós brasileiros. Ele é um livro que foi escrito para os americanos por uma americana, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ela já parte de meio caminho andado, né? A gente está falando de um país desenvolvido, onde as pessoas têm minimamente uma qualidade razoável de vida, né? É um país que muitos de vocês eu sei que já estiveram lá e hão de concordar comigo. O que você tem lá é absolutamente incomparável com o que a gente tem aqui no Brasil. E o que eles têm lá em termos de consciência financeira é que é responsável, na minha opinião, por eles terem lá algo que é incomparável ao que temos no Brasil, tá? Então, o que eu preciso dizer para vocês para começar a nivelar o chão? Obviamente que eu não vou falar sobre isso hoje apenas, né? Eu preciso dizer para vocês que, no meu interessante ponto de vista, o grande problema dos brasileiros com relação ao dinheiro são dois. A gente, na live que a gente fala de princípio da escassez, a parte 1 e a parte 2, a gente entra nisso em muitos detalhes. Então, se você ainda não assistiu essas lives, me mande uma mensagem. O acesso a elas é pago e eu vou liberar o acesso para vocês. Mas eu vejo dois grandes problemas. Primeiro, o nosso infantilismo de achar que o dinheiro vai cair do céu, que nós não precisamos fazer nada para fazer o dinheiro, né? A gente aqui no Brasil diz que ganhamos dinheiro. Lá eles dizem que fazem dinheiro. Lá they make money, eles fazem dinheiro. Nós aqui ganhamos dinheiro. O certo é fazer dinheiro. Nós fazemos dinheiro com o valor que trazemos para o mundo, com os valores que manifestamos,
tá? Quando você pega, vamos supor que você tenha um jardineiro e ele vai na sua casa para cuidar do jardim da sua casa. E você tem um jardim e ele poda todas as plantas e ele apara a grama e ele retira as ervas daninhas e ele, junto com você, vocês escolhem plantas ornamentais e plantam em determinados pontos, você acabou de criar um valor. Ele criou um valor e você pagou uma diária para ele, ou um salário, enfim, para ele criar esse valor para você. Então eu insisto que vocês precisam entender que o dinheiro é criado do nada. O dinheiro vem do nada. Outro dia eu estava vendo um vídeo sensacional do Elon Musk falando que dinheiro é informação. Não consegui compreender muito bem tudo que ele falou, por isso que ainda não posso contar para vocês, depois eu tenho que ver de novo para poder entender. Porque a cabeça do cara é, obviamente, que é de outro planeta. Então essa é a primeira coisa, é o nosso infantilismo, tá? Que é meio que a lei do Gerson, eu quero levar vantagem em tudo, então tem que ter um otário pra me dar alguma coisa pra eu poder me dar bem, tá? E a segunda coisa que eu vejo, que eu acho até que eu já esqueci o que era, mas são duas coisas que eu vejo no Brasil. Ah, lembrei. É que nós achamos... Aqui no Brasil, a gente acha que Deus está divorciado do dinheiro. Então, que é bacana ser pobre. E o brasileiro gosta muito de ser bacana, né? O Gasparetto falava muito isso. Você quer ser o bacanão, né? O brasileiro quer ser bacana. E aqui no Brasil é bacana ser pobre, né? O rico é o escroto, o rico é o explorador, o rico é o desonesto, o rico é o corrupto, o rico é o metido, o rico é o vaidoso. Então a gente já chega nos lugares pedindo desculpas se tem alguma coisa, que não é bacana ser rico. O bacana é ser pobre, tá? É por isso que a gente coloca... Por isso que a gente dá os nossos votos para certo tipo de candidatos, né, gente? Não é mesmo? Mas aí não vou entrar no mérito, tá? Então, a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai desmistificar essas duas mentiras com relação ao dinheiro, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo aqui com a lição. Hoje dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Pai, hoje te dou todos os meus pensamentos, não quero nenhum deles para mim. No seu lugar, dá-me os teus. Também entrego a ti todos os meus atos para que eu possa fazer a tua vontade ao invés de buscar metas que não podem ser conquistadas e perder tempo com imaginações vãs. Hoje eu venho a ti. Eu recuarei e simplesmente te seguirei. Que tu sejas o guia e eu o seguidor que não questiona a sabedoria do infinito, nem o amor, cuja ternura eu não posso compreender, mas que é, no entanto, a tua dádiva perfeita para mim. Hoje temos um guia para conduzir-nos adiante, e ao caminharmos juntos, daremos este dia a ele absolutamente sem reservas. Este é o seu dia, e assim é um dia de incontáveis dádivas e graças para nós. Hoje eu dou a minha vida a Deus para que Ele a guie. Hoje nós damos as nossas vidas a Deus para que Ele nos guie, tá? Como é que vocês vão fazer esse exercício que eu li para vocês? Vocês escrevam a frase e escrevam as respostas dela, tá bom? Aí no caderninho de vocês, tá bom? Então essa é a ideia, gente. Essa era a mensagem do dia de hoje, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.